Boa tarde, meus amigos, ou bom dia, boa noite, quem estiver assistindo nesse período. Hoje nós vamos falar um pouco da sincronicidade que nós achamos aqui em Moçambique, achamos interessante. Vamos falar para vocês, só 5. Aí, se vocês tiverem mais curiosidade de saber mais de alguma coisa, é só deixar para nós recado que nós vamos falar para vocês. E essas 5, uma delas é interessante, que é a maçamba. Quase todo moçambicano, eles têm a sua maçamba. Para quê? Lá eles vão plantar, vai servir para alimento próprio, né? E também para sua venda, vender, para ter um dinheiro no seu orçamento. É, própria subsistência, né? Isso As deles, machambas. é. Aí quase todos têm isso. A E, gente entrou até no ritmo aqui, né, amor? e olha aqui a nossa. A nossa é pequena ainda. Aqui nós temos Plantamos milho milho, e batata e doce. batata. Aqui é a batata, vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui é a batata, nós plantamos. E o milho, o nosso foi pouco. Aí aqui é comum. Aqui, principalmente aqui em Manitas, onde nós estamos, os irmãos da igreja plantam. Aí é interessante que tem um período que a igreja ela fica vazia. Aí, porque os irmãos vão para Machamba, vão cultivar, né? E vão limpar elas. Aí os irmãos já aparecem. Cadê os irmãos? Ah, estão na Machamba, cuidando. É bem interessante isso aqui. E é comum, tá bom? É bem comum isso. Aí nós achamos É interessante. interessante e importante falar para vocês. Aqui no Brasil é comum também, algumas pessoas no interior ter roça. Só que aqui quase todo mundo tem. São poucos que você pergunta e dizer que não tem. Então é mesmo uma questão de sobrevivência. Isso mesmo. E outro ponto de curiosidade é, a morte. Aqui a morte é bem interessante para eles, claro, né? Que quando morre alguém, fosse um Brasil, bairro, né? Aqui como aqui é zona, toda a zona ela tem que participar. O vizinho, todos tem que estar lá participando do velório do falecido, né? E interessante, pode durar até uma semana, dependendo se ele tem parente longe, né? Nós estamos aqui em Chimoio. Se um morre e tem parente em Maputo, tem que esperar o parente chegar para poder enterrar, entendeu? Mas é bem interessante, todos participam. Todos participam, até o Caleb. Tá bom? Se você vê alguma coisa estranha, é o Caleb por aqui. Aí todos participam, é obrigado todos a participar, não só participar, também contribuir, né, da alimentação. E o interessante é que todos comem na casa do falecido. Ali, todos se alimentam ali. É por isso que há a contribuição, né? Geralmente as pessoas do bairro contribuem com algum valor para juntar e comprar alimento para aquelas pessoas que estão lá velando. Né? Inclusive a igreja também tem que É muito participar. importante a igreja participar. Se o pastor, né, não participar, o missionário, é mal visto. É. Né? Tem que É realmente... interessante, eles falam assim, se a igreja participar, eles falam há amor na igreja. Se o pastor não participar, ele fala naquela igreja não há amor. É bem interessante. Aí eu nos falo que eu vou participar porque eu quero que no meu também tenha muita gente. É bem interessante essa cultura da morte aqui para eles. E também alguns dizem que é com medo do espírito, né? Também tem aquele isso. espírito visitar. Então eles têm muito temor em relação a isso. É bem diferente, né? Da gente daí. Mas isso a gente fala, essas curiosidades, a gente fala com base na nossa vivência aqui, porque Moçambique é um país enorme. Né? Nós estamos falando com base aqui em Chimoio, né? Manica, nesse distrito que a gente já tem um pouco de experiência vivendo aqui. Bem, gente, nós vamos falar agora da terceira curiosidade, né, que percebemos aqui. Vou repetir, nosso contexto desse distrito, Manica, Chimoio, certo? E também um pouco de Messica, de onde a gente já teve um tempo de vivência aí.
As mulheres trabalham, esse é o terceira curiosidade. As mulheres trabalham mais que os homens. Assim, trabalho braçal. Machambas. A gente, na época da machamba, né, que a gente falou anteriormente, que todo mundo aqui tem roça. Então, na época de ir pra roça, às vezes quem vai são as mulheres e os homens ficam em casa. Ou eles trabalham na parte de mototáxi ou na parte do comércio. E as mulheres é que vão fazer o trabalho pesado na machamba. E a gente vê muito mulheres carregando peso, né? A lenha, carvão. Então, o carvão. Menino. Já tive uma cena de ver a mulher com a lenha, com a bolsa e está com a criança ainda carregando no braço. E o pai atrás. Que boa. Andando do lado, como que nada. Pronto, gente. Agora nós vamos falar o número 4, né? A quarta curiosidade. A questão de cumprimentar. Aqui no Brasil, geralmente, quando a gente vai encontrar uma pessoa, a gente encontra no primeiro momento, a gente fala, oi, tudo bem? E segue o caminho. Aqui não acontece assim. Aqui, se você for cumprimentar uma pessoa, você tem que esperar ela responder se está bem ou não, e ainda vai perguntar depois. Como é que tá em casa? A família. Os filhos. Tá de saúde. Exatamente. Então não é uma coisa assim só por perguntar. Não. E a gente tem o costume de cumprimentar, mas a gente vai passando, né? Oi, tudo bem? Tchau. Não. Não. Aqui tudo bem, aí espera, tá tudo bem. E lá em casa? E os filhos? Então a gente vai percebendo que às vezes falta isso na gente, né? Então aqui é bem interessante. Interessante, lá em Manica, você só fala. E aqui não, aqui eles abraçam. Os homens gostam de abraçar. Fazer cumprimentando, abraçando. De um lado e do outro. Sim. Aqui em Chimoio. Nós estamos falando aqui em Chimoio. Lá em Mexica, onde nós estávamos, né? Não tem isso. É só cumprimentar. Olá, tudo bem? Perguntar sobre a família. Mas aqui não. Aqui os homens gostam de abraçam um lado, depois o outro. É bem interessante. E a número 5 é uma questão também bem peculiar, que é quando nasce criança. Aí a gente demora uns 3 meses. Claro, a gente leva para vacinar, tudo direitinho, mas eles ficam com a criança dentro de casa até o umbigo cair. Quando o umbigo cai, aí a criança está autorizada a sair de casa, né? E aí tem o ritual de tirar a criança de casa. E é bem legal esse ritual. Eu até já participei de uns 2 aqui e achei muito interessante. Explica, né, a mãe, os cuidados com a criança, tem um momento de louvor, apresenta a criança ao Senhor. Então, acho bonito até, né? É diferente. É diferente. Bem diferente. Bem legal. Porque no Peru não tem isso e nem no Brasil. E aqui tem. É bem interessante. Cada país a sua cultura. Deus é muito sábio e inteligente nisso. Bem legal. Então, gente, se vocês quiserem saber mais de algumas questões, né, de algumas curiosidades, deixa aí nos comentários que a gente vai estar buscando e trazer, né, o que for possível para a gente responder para vocês. Não deixe de compartilhar, de curtir. Se inscrever, indicar nossos vídeos, vai nos ajudar muito. Sim. E vocês conhecer um pouco de Moçambique, da cultura, da historicidade, do país. A perspectiva de brasileiros, né, que vivem aqui. Que vive aqui. E é muito enriquecedor, né? Quando você conhece um pouco mais acerca de outros povos. Isso também é missão. Isso. Quando você sai da sua zona de conforto e entra em um outro ambiente. Totalmente diferente do seu. Tem sido muito enriquecedor pra gente. Tchau. Deus abençoe vocês grandemente. Abraço. Até no próximo vídeo. Nosso próximo vídeo. Tchau.